Olá pessoal, boa noite. Agora 20 horas e 5 minutos do dia 3 de julho de 2015. Eu vou falar hoje sobre o livre-arbítrio, que é tão divulgado nas religiões cristãs e também um pouco no espiritismo. Tudo bem que o livre-arbítrio é vamos dizer assim, é um direito, entre aspas, né? Um direito que foi dado aos seres humanos para escolherem o que fazer para si mesmo e para os outros, para os próximos. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero fazer da minha vida, qual o futuro que eu quero para mim, ou até mesmo qual o presente que eu quero para mim. E esse livre-arbítrio, ele me permite fazer o bem e o mal. Eu posso fazer o bem a mim ou a outras pessoas, da mesma forma que eu posso fazer o mal a mim ou a outras pessoas também. Agora, vamos pegar o exemplo de Adolf Hitler, que todo mundo já ouviu falar, o líder alemão que fez o que fez na Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu na Áustria, foi bebê, foi criança, né? Foi rapaz, adolescente, até se tornar adulto. Tornando-se adulto, ele começou a se interessar por artes e política. E na política ele fez a sua fama. O detalhe é que assim que Hitler nasceu, Deus, sendo onisciente, ou seja, conhecedor do passado, presente e futuro, Deus sabia o que Hitler iria fazer ao longo de sua vida. Então Hitler chegou ao poder na Alemanha, implantou o nazismo e matou só de judeus em torno de 6 milhões. Eu realmente não consigo mensurar o que é matar 6 milhões de pessoas, fora aqueles que não são judeus. E Hitler fez isso. Ele fez no uso do seu livre-arbítrio. E a impressão que eu tenho é que Deus ficou assistindo, né? A partir do dia que Hitler nasceu, Deus já sabia, ele como onisciente e conhecedor do futuro, Deus já sabia o que iria acontecer. E aconteceu aquilo que todo mundo sabe. Está aí nos livros de histórias e documentários sobre guerras e etc. Então, por causa de um livre-arbítrio concedido, milhões de pessoas foram mortas, outras foram mutiladas, ficaram deficientes para o resto da vida. Outros milhões de pessoas passaram fome, perderam suas casas, seus familiares. Milhões de pessoas sofreram com perdas traumáticas, muitas perdas dessas irreparáveis, né? Perdas que não tem mais volta. Há algumas perdas que a gente consegue se recuperar, se reerguer, mas outras perdas são irreparáveis, elas não têm mais volta, como por exemplo você perder um parente morto
na guerra, ou até mesmo você ficar aí paralítico, né, numa cadeira de rodas em decorrência de uma guerra. Então o Hitler ele usou do seu livre-arbítrio, esse direito que todos nós temos, e por causa desse livre-arbítrio aconteceu essas desgraças nas vidas de milhões e milhões de pessoas. Eu, sinceramente, eu não vejo muito sentido, muita lógica nesse livre-arbítrio, pelo menos como diz os, os religiosos e os textos cristãos, porque se Deus já sabia, né, na infância de Hitler, se Deus já tinha o conhecimento que Hitler faria o que fez, seria razoável que Deus intervisse. Talvez entrando na mente de Hitler e fazendo com que ele não tivesse esses pensamentos de promover guerras e assassinar tantas pessoas, sobretudo os judeus, né? Os judeus aí que se julgam o povo eleito de Deus, né? O povo escolhido. E Deus foi conivente, né? Pelo menos não evitou que Hitler matasse aí 6 milhões, né, do povo eleito, né, do povo escolhido. Então, eu não vejo muita coerência nisso. Eu não vou dizer que Deus é culpado, né? Quem sou eu julgar Deus, né? Agora, Deus, ele ficou, na minha opinião, ficou de braço cruzado. Ele foi conivente, né? Conivente seria não fazer nada para evitar uma tragédia, né? É como se Deus ficasse de braço cruzado, só assistindo aí as ações de Hitler, né? E outros líderes, né? Que se eu citar aqui vai dar uma lista enorme. Vamos focar no Hitler porque ele é famoso, né? Acho que o mais famoso, então vamos ter ele como exemplo, mas não esquecendo que houveram outros que fizeram atrocidades semelhantes. Então, na infância de Hitler, Deus poderia ter evitado esse holocausto, Deus teria entrado na mente de Hitler e semear ali uma semente de amor, de compaixão, né? Então, que Hitler chegasse ao poder, mas que fosse um líder pacífico, né? Que não tivesse a intenção de invadir a Polônia e, a partir de então, promover a Segunda Grande Guerra, né? Deus talvez pudesse ter feito isso, porque ele pouparia 6 milhões de vidas do povo escolhido e outros tantos milhões, né, de povos aí não escolhidos, né, vamos falar assim, já que os judeus se acham os escolhidos, né, vamos considerar aí entre aspas, né. Então Deus poderia ter feito essa intervenção na mente de Hitler e feito com que ele ou não chegasse ao poder ou, chegando ao poder, que fosse um líder pacífico, né? Eu já cheguei a fazer esse comentário com alguns cristãos evangélicos e me disseram o seguinte, que, mas se Deus tivesse feito isso, né, se Deus tivesse feito essa intervenção na mente de Hitler, Deus estaria descumprindo o livre-arbítrio, né? Ou seja, Deus estaria se contradizendo, porque ao mesmo tempo que Deus dá o livre-arbítrio, ele também tira através de uma intervenção, né? Mas eu não acho que Deus iria se contradizer nisso. Eu acho que se é para fazer o bem, acho que vale tudo, né? Na minha opinião, se for para fazer o bem mesmo, vale tudo, né?
Se fosse para poupar milhões de vidas, se fosse para evitar uma guerra tão desgraçada como foi a Segunda Guerra, caberia sim uma intervenção de Deus na mente de Hitler e só Deus ficaria sabendo, entendeu? Se essa intervenção tivesse ocorrido, a Segunda Guerra não teria acontecido. E se Deus tivesse, por acaso, se contradito, vamos falar assim, né? Assim, ele me deu livre-arbítrio, mas para Hitler ele fez a intervenção. Isso é vergonhoso? Não, porque eu não estaria sabendo. Você que está me assistindo, você não estaria sabendo disso, dessa intervenção divina na mente do Hitler. Então, o único que estaria sabendo disso seria o próprio Deus, né? Ele sim seria o único a saber dessa intervenção. E eu acho que Deus não teria vergonha de si mesmo ao fazer essa intervenção, porque fazer o bem sempre é permitido. Então, com essa intervenção divina, né, na mente do Hitler, se isso tivesse acontecido, não seria vergonhoso, claro. Quem sou eu para dizer que seria vergonhoso ou não, né? Quem sou eu para julgar uma atitude do Criador? Então, sinceramente, na posição de Deus, eu teria feito isso. Eu teria feito essa intervenção na mente de Hitler e de outros líderes políticos para evitar tragédias. Eu pouparia vidas, pouparia mutilações, sofrimentos, fomes, desgraças, né? Perdas. Então, para fazer o bem, acho que compensa sim fazer essa intervenção. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Deus, ele, na minha opinião, ele se omitiu. Ele viu Hitler crescendo, se tornando um rapaz, um moço, um homem. E aquele sentimento de Hitler de chegar ao poder, de massacrar judeus, esse sentimento foi ganhando força. E Deus assistiu tudo isso passivamente, né? Pelo menos assim, é difícil acreditar em outra teoria, porque de fato foi isso que aconteceu, né? Deus ficou assistindo lá a Segunda Guerra. Cada tiro disparado nessa guerra, Deus foi ciente disso, né? Até antes do tiro ser disparado, Deus já sabia que aquele tiro seria disparado, já que ele é onisciente, ele tudo sabe. Então, eu me leva a crer, né? Tudo isso me leva a crer, embora eu fique triste, né, em crer nisso, mas tudo isso me leva a crer que a humanidade está jogada à própria sorte, né? As pessoas estão aí vivendo suas vidas duramente, com dificuldades, com guerras, perdas e coisas ruins. E Deus está acompanhando tudo isso lá do trono dele, de algum lugar, do céu, não sei. E as pessoas aqui ficam aí, jogadas à própria sorte, né? E esse Deus que nunca apareceu para ninguém para dar uma explicação, né? Pelo menos para dar uma resposta aí plausível sobre tudo isso. Então, eu acho que o livre-arbítrio faz com que cada um tome a decisão que quiser, mas isso chega a ser perigoso, porque dá-se muita margem a praticar o mal, né? Praticar o mal, inclusive para vítimas inocentes. Então eu acho que esse livre-arbítrio ele deveria ser reformulado, ele deveria ser revisto por Deus, para que as pessoas evitassem, né, fazer mal uns aos outros, porque eu como pai, eu não ia querer ver meus filhos sofrendo, se matando, né? Para isso eu procuro educar, né?
todo pai, toda mãe quer educar seus filhos a ponto de respeitar o próximo, né? De serem pessoas amigáveis, pessoas justas, né? Então acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver seus filhos fazendo guerra, se matando, se mutilando, né? E pais e mães, pelo menos os que eu conheço, eles fazem essa intervenção quando percebem que a criança já está formando um caráter meio violento. Os pais procuram advertir a criança, falar, ó, meu filho, não é assim, ó, minha filha, não é assim, não faz isso porque isso é feio, isso é perigoso, né? Isso vai machucar alguém e tal. Então, os próprios homens e mulheres fazem essa intervenção, interferem ali na criação da criança pelo bem da criança, né? E pelo bem das pessoas que terão contato com aquela criança que um dia se tornará homem ou mulher. E esse ser já adulto, ele vai ter uma postura de respeito para os seus semelhantes, né? E com relação a nós, né, filhos de Deus, nunca vi uma intervenção divina a ponto de advertir. Hitler não foi advertido por Deus, né? Deus poderia ter advertido Hitler, dizer assim, ó, meu filho, não faz isso, porque muitos vão sofrer com isso, né? Eu não quero isso, eu não quero ver meus filhos sofrendo por sua causa. Então, se Hitler de alguma forma tivesse recebido essa mensagem, ou até mesmo que Deus entrasse na mente de Hitler e tornasse ele um ser mais pacífico, né? Então que fosse feita essa intervenção, né? Se fosse para o bem de milhares e milhões de pessoas, compensaria fazer essa intervenção e Deus não ia se contradizer a ponto de me dar o livre-arbítrio e não dar para Hitler, né? Deus não ia se contradizer porque, como eu já disse, se for para fazer o bem, vale tudo. Então, pessoal, por hoje o vídeo é esse. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.